era incidente em 1980 gerado recentemente. Então, eu comuniquei com ele agora. Agora, para que esse controle original, a gente tentar melhorar isso. E não seria incômodo, né? Então, assim, a temperatura vai ser, o vento gerar na cima do vento, tudo bem, Maria? Ele não fala, não tá. A minha ideia morreu, não foi isso? Mas era um casal? Não. Eu vou costurar agora. Não entendeu nada, estava naquele ponto com a gente, né? Um ponto com a gente. Terrorismo? Um banco? Nossa, Deus. A gente fizeram um trilho lá, cantaram. Eu tenho um vídeo. Eu sou bilíngue, por gentileza. Cada um seu caminho. Morrer. Parece mais espiritual, parece que a gente está mais perto do Senhor, né? Todo mundo da igreja foi salvo, né? Eu estou só brincando. Queridos, Gênesis capítulo de número 13. Quando a pessoa é salva, a gente, né, tem essa tranquilidade no coração. Eu estou lendo o livro de Provérbios, e Provérbios fala sobre isso. Porque a pessoa que confia no Senhor, da morte dela, sua lidar com a morte diferente. Isso, capítulo 13, vamos ler os versos 4 até o verso, só para fechar o capítulo, tá? Vamos fechar o capítulo 13 hoje. Tem anúncio aí do radar, né? Então, dica para você, acho que já está praticamente engatilhado. Vai acontecer agora a confraternização dos cultos, né? Do povo, de crianças, isso, aquilo. Mas, no geral, acho que já está tudo certo. A cesta de Natal. Essa cesta só no Natal mesmo que acaba, tá, gente? Você pode contribuir, o valor é R$130, tá bom? E aí, quando a gente tiver o número de contribuição, que a gente tiver uma noção de quantas cestas a gente tem, a gente vai abrir para indicação, tá bom? Diz assim, ó. Todavia, tenha cuidado, não, deixa eu ler do verso 1, que é só 3 versículos. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. A gente já falou sobre isso. Certo homem da tribo de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu e disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Falamos disso na semana passada. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como o anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele também não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará, dará à luz um filho, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte a nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer.
Deus então ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Ele voltou. Manoá então levantou-se, seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como é que a gente deve criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo então respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, e nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá então disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não vou comer nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? Meu nome é além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs o nome dele de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento aqui na Tua presença. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a extrair desse texto alimento para a nossa alma, direção para a nossa vida, ó Deus, avivamento e também, ó Deus, ensinamento do Senhor para que a gente possa cumprir a missão que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, na semana passada, nós basicamente fizemos um paralelo entre o nascimento de Sansão com o nascimento de Jesus e até de outros homens, baseado aí nos versos 2 e 3, que nós acabamos de ler. Nós vimos que, a despeito de ter sido um nascimento milagroso, o nascimento de Sansão, houve algumas diferenças em relação ao nascimento de Jesus, dentre as quais a gente pode destacar aqui o fato de que os nascimentos milagrosos que houveram no Antigo Testamento, eles trouxeram honra para a mãe grávida, assim como para toda a família, e todos essas crianças que nasceram de forma milagrosa, eles foram considerados como heróis pelo povo judeu, né? No caso de Jesus foi tudo diferente. O nascimento de Jesus, a despeito de ter sido um nascimento milagroso, ele trouxe desonra para sua casa. E Jesus, a despeito de ser o Filho de Deus, ele foi considerado pelos judeus, pelos hebreus, como maldito e foi colocado na morte de cruz, né? Mas, a gente falou na semana passada, os heróis que nós vemos no Antigo Testamento, muitos aqui no livro de Juízes, e agora o caso de Sansão, são mediadores imperfeitos. E o que foi humilhado, que é Jesus Cristo, é o mediador perfeito. Todos os outros foram usados por Deus para libertações temporárias. Jesus, ele foi usado por Deus para nos dar uma liberdade eterna. Ele nos liberta do verdadeiro algoz da nossa vida, que é o pecado. Hoje nós vamos falar dos pais de Sansão e vamos dar ênfase à criação espiritual dos nossos filhos, ok? E com isso nós vamos fechar o capítulo 13. Então, o capítulo 13, até agora, Sansão não nasceu, tá certo? A gente já falou do nascimento milagroso dele. Agora nós vamos olhar um pouquinho para os pais de Sansão, tá? Não vou entrar muito, porque é uma narrativa, eu gostaria muito de falar desse anjo que aparece aí
da maneira como ele expressa o seu nome, o que significa isso, desse surf que ele fez em cima de uma chama de fogo, fazer link com outras realidades aqui, mas isso vai acabar detendo a gente muito tempo. Então a gente vai extrair daqui, nós vamos focar sobre criação espiritual de filhos, ok? Então nós vamos ao texto aí. Verso 4 diz assim: todavia, isso é o anjo dizendo aos pais, não é? Não beba vinho, está falando para a mãe de Sansão, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, está dizendo para a mulher. Está dando um manual de criação para ela. Do que ela deve fazer? De criação não, do que ela deve fazer. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele vai iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ok? Os versos 4 e 5 são as primeiras instruções dadas pelo anjo à mãe de Sansão sobre como deveria fazer a criação dele. Como eu disse na semana passada, o chamado de Sansão, ele foi diferente de todos os outros. Sansão é o único juiz que foi chamado no ventre da sua mãe. Nenhum outro juiz aconteceu desse jeito. Já eram homens crescidos, homens maduros, e foram chamados na sua maturidade. Mas Sansão, ele foi chamado dentro da barriga da mãe. E, diferentemente de tudo, é imposto a Sansão um voto de nazireu, que também não é comum acontecer dessa forma. Aliás, o voto de nazireu de Sansão tem algumas particularidades que não se encaixam no voto de nazireu. Se você quiser saber um pouco mais sobre o voto de nazireu, você vai lá em Números capítulo 6. Lá você vai encontrar como que funciona isso. É mais ou menos essa descrição aqui. Nesse voto de nazireu, lá no capítulo 6 de Números, e aqui também, de forma resumida, a gente pode encontrar 3 atitudes que deveria ser tomado por quem está fazendo o voto. Primeiro, ele não pode comer nada que venha da videira durante o voto. Nada, gente, não é só vinho, não é só suco de uva, não pode comer uma uva passa. Entendeu? Nada que é originário, não pode tomar um chá de folha de videira. Não pode. O voto de nazireu é rigoroso nesse sentido. Tá? No caso de Sansão, esse voto começa já na mãe dele. Ela não pode, porque tudo que a mãe come, o bebê se alimenta daquilo. Segundo ponto que nós encontramos no voto de nazireu é que não podia cortar o cabelo. Então a gente conhece a história de Sansão e sabe que o motivo do enfraquecimento dele, do ponto de vista humano, é a hora que Dalila corta o cabelo dele, quebrou o voto. Tá certo? E ele não podia tocar em cadáver, que isso é um ponto crítico que a gente não vai trabalhar aqui, porque nós teríamos que entrar muito em detalhes, tá? Porque o voto de nazireu não pode tocar em cadáver. Se ele toca em cadáver, ele tem que rapar a cabeça, ele tem que se consagrar 7 dias para depois retornar para o voto. E esse cara, com uma queixada, já matou 1000 de uma vez. Então, como que fica isso? Porque se esbarra, os outros estão morrendo, só se ninguém caiu perto dele. Eles estão matando todo mundo, o pessoal andou e morreu 10 metros depois, 15 metros depois. Mas, no geral, a gente não entende como é que isso se encaixa aqui, não vamos entrar nisso aqui hoje. Tá? Para que esse voto fosse cumprido, a mãe de Sansão precisava entrar no negócio. E você vê que ela tem uma expressividade no capítulo 13, mais até do que o homem. O anjo aparece a ela 2 vezes. Mesmo quando Manoá ora, é essa mulher que está lá no campo sentada. E é lá que o anjo vai se aproximar e vai se apresentar a ela novamente, não a ele. Depois ela que ela vai chamar essa mulher, esse marido, né? Mas ela precisava crer, primeiro, que ela ficaria grávida. Ela é estéril, ela não pode ter filho. Então, o primeiro ato de fé da mãe de Sansão era acreditar que aquele anjo ali era alguém da parte de Deus e que aquela palavra iria se cumprir. Então, ela já entrava no voto de nazireu ali, naquele momento. E depois ela precisava crer também que esse filho que está saindo dela, que vai ser gerado, a barriga dela está negativa ainda, como a mulher do deserto, né? Barriga negativa. Então, a barriga vai crescer, ela precisa crer, ter fé, que esse menino que está sendo gerado dentro dela é um libertador. São 2 coisas que ela precisa já ter fé para ela entrar no voto de nazireu. E parece que ela tem. Né? Ela está envolvida nisso, ela creu. Ela teve fé, ela correu para contar para o seu marido com muita empolgação. Ela foi empolgada a contar para ele. Olha, me apareceu um cara aqui, ele tinha uma aparência muito estranha. Era uma coisa realmente diferente. E ele disse que eu vou engravidar. Olha que notícia maravilhosa. E que esse menino... Aí contou toda a história do voto de nazireu.
não é? Então, ela creu e durante a sua gravidez ela cumpriu direitinho todos os passos. E isso é muito importante na criação de filhos, que a gente cumpra os passos, ok? Em Cristo nós cremos que os nossos filhos, desde o ventre materno, são chamados para crer. Os meus filhos, não sei os seus, eu creio que também, os nossos filhos foram oferecidos ao Senhor antes da concepção. Quando eu e Marina decidimos ter um filho, ali, antes da concepção, nós já começamos a entregar ele ao Senhor. Não tinha ninguém na barriga da Marina ainda. Ok? Nós começamos a entregar ao Senhor ali, já começamos a interceder, já começamos a orar pela vida deles antes da concepção, não é? Então, são consagrados antes mesmo disso. A pergunta que vem, que eu me fiz, baseado não só no texto, na vida de Sansão, que a gente conhece o futuro dele, mas dentro da prática de vida espiritual e pastoral será que só isso resolve? Será que é só sobre isso? Será que a gente pega e ora como casal, consagra antes da concepção, ou então no ventre materno, não é? E ponto. Acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Vamos analisar um pouquinho como a mãe de Sansão relatou as palavras do anjo ao seu marido. Tem detalhes aqui importantes para nós. Olha o relato dela para o marido. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Ela começa. Um homem de Deus veio falar comigo. Ele era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não perguntei de onde ele tinha vindo. Ele também não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou de uma coisa: você vai engravidar, vai dar à luz a um filho, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Ponto. Está faltando alguma coisa nessa narrativa? Está faltando? O que está faltando? O corte de cabelo? O que está faltando aqui? Tem algo importante aqui que ela não disse para o marido dela, mas que o anjo disse a ela, mas ela não diz para o marido dela. No final, ela omite uma informação importantíssima ao seu marido. O porquê ou para que Deus estava chamando aquele menino. Essa informação ela não deu. O que realmente estava empolgando essa mulher? O nascimento do filho? A alegria da gravidez? A libertação de Israel? Será que isso estava na pauta da alegria dela? Será que todas essas coisas alegravam a ela? Qual era a motivação da alegria? Tem um comentarista chamado Robert, o último nome do cara eu não consigo pronunciar, é Xichlon, um negócio desse assim. Eu gosto muito de ler comentários dele. E ele diz assim, olha, essa omissão é de grande relevância. A mãe de Sansão deixou de comunicar o mais importante: o destino divinamente estabelecido para o seu filho. Sua reação à mensagem do anjo, diz ele, prenuncia a falha de Israel em não reconhecer Sansão como seu libertador, providenciado por Deus, e olha só, a confusão do próprio Sansão em relação ao qual é o papel dele na vida dele. Confusão espiritual na cabeça dele. Quem sou eu realmente? Né? Isso é muito importante para nós, porque quando nós criamos filhos debaixo do Evangelho, nós não podemos nos limitar a ritos espirituais, religiosos. Que ritos são esses? Consagração. Ok? Eu já ouvi muitas coisas sobre consagração. Eu me lembro, isso há muitos anos atrás, tá, gente? De um casal que era uma filha, era uma menina, completamente fora da realidade espiritual. Mas a mãe e o pai descansavam numa ideia de que quando aquela menina nasceu, eles levaram ela na mão do pastor para o pastor orar e consagrar, que aquilo ali resolveria tudo. E na prática, o que a gente vê é que não é bem assim essas coisas, não é? Então a gente não pode limitar a criação de filhos criados no Evangelho
a esses rituais religiosos, tipo consagração, afirmações de que eles são do Senhor, batismos, idas e vindas à igreja. Isso é bom, isso deve ser feito, mas não é o limite. Eu creio que nós precisamos conversar com os nossos filhos quem eles são à luz da palavra de Deus. Quem eles são a partir do chamado de Deus que começou na vida dos pais deles. Saber sobre a identidade espiritual vai ser fundamental para as decisões deles no futuro. Eles precisam chegar numa faculdade, por exemplo, sabendo quem eles são. Quem sou eu aqui? Será que eu quero que os meus filhos cheguem na faculdade dizendo, quem sou eu? Não, eu sou filho do pastor, ou meus pais iam muito à igreja, ou o meu pai é introdutor, ou é da música, ou é professor de escola bíblica, ou eles precisam chegar lá sabendo quem eles são a partir do evangelho, né? Que nasceram dentro de uma família consagrada ao Senhor, que Deus espera deles, que o coração deles estejam nas mãos do Senhor e que Deus vai usá-los naquele lugar ali onde eles estão para a glória de Deus. Então, essa identidade espiritual é fundamental para que eles possam, primeiro, saber quem eles são a partir do entendimento espiritual e decidir sobre o seu futuro a partir do seu chamado espiritual. Nossos filhos precisam saber quem eles são e isso deve ser feito com base nas Escrituras. Por isso que a gente vai precisar abrir a Bíblia com eles, tentar com que eles se localizem dentro da palavra de Deus como sujeitos, primeiro, pecadores e dependentes de Deus, que necessitam de conversão e que, a partir da conversão deles, estão sendo chamados para uma missão espiritual, que é a missão que Deus tem para todo aquele que crê. E a partir daí, desse entendimento das Escrituras, sim, nós vamos pegar a Bíblia e aplicar no coração deles. Então, é mais do que aquilo que Deus estava propondo, a gente vai ver aqui. Não é? A ideia não é só eu recebi do anjo uma informação que ficarei grávida, mas eu vou ficar grávida por quê? Quem é esse garoto? Será que é só não levar ele ao barbeiro? Será que é só não servir suco de uva para ele? Será que é só não levar ele em velório de ninguém? Ou eu preciso mostrar mais alguma coisa para esse menino? E aí a gente completa isso agora com a reação do Manoá. Olha que coisa interessante. Então Manoá orou ao Senhor. A mulher foi lá e disse aquilo tudo para ele, omitiu a última frase. Então Manoá, o que ele fez? Bom, eu vou orar ao Senhor. E olha a oração dele. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volta para nos instruir sobre o que fazer com esse menino quando ele nascer. Opa, peraí, será que ele não se deu por satisfeito sobre o que a mulher falou? Faltou alguma coisa? Será que ele estava procurando essa informação? Tinha mais coisas no cardápio que ele queria saber? Fato é que ele não se contentou com o relatório da mulher. Então ele ora, né? E ele pede, olha, pede o anjo para voltar, porque eu preciso saber o que fazer. Parece que ele não ficou satisfeito. Ele creu. Ele creu no relato do nascimento, ele creu no milagre. Ele não está pedindo o anjo para voltar para reafirmar a promessa. Ele está pedindo o anjo para voltar para dizer para mim assim, o que eu devo fazer com esse menino? Tá? Ele quer saber como é que se cria essa criança. E esse manual de criação de filhos, todos nós queremos. Principalmente se ele vier do céu. Não é? Todos nós gostaríamos que Deus nos dissesse como nós devemos criar filhos, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis com eles. Pastor, o que eu devo fazer? Pastor, o que eu faço nessa hora? Na verdade, você não está pedindo o pastor, você quer uma resposta de Deus. Né? Senhor, o que eu faço com essa criança? Tem um manual para mim aqui? Me dê um manual didático, com ponto 1, levante de manhã, escove o dente do menino. 2, bota ele para ler a Bíblia. 3, dá 3 orações para ele fazer. Pronto, vai resolver a vida dele. Parece que regras são mais fáceis de serem entendidas. E quando nós temos um manual com receitas, nós transferimos para esses manuais a responsabilidade de dar certo. Então, se eu vou fazer um bolo, eu pego uma receita com uma das irmãs aqui da igreja, né? E eu fui na casa dela, como eu fui na casa da irmã Marina, que me serviu um bolo maravilhoso, e eu não só comi o bolo na casa dela, como levei 1/4 do bolo para casa, né? Levei 1/4 do bolo para casa, o bolo estava maravilhoso, realmente, muito fresquinho,
né? E eu falo, poxa, irmã Marina, me dá a receita desse bolo. E aí eu pego a receita, chego em casa, faço, o bolo não sai igual. Eu falo, a culpa é da receita. Eu fiz tudo direitinho. A culpa é da receita. O manual está nesse pique, né? Me dá um manual, me diz o que eu tenho que fazer com esse menino. Ou seja, é só levar ele para a igreja que vai dar certo. Você já viu um memezinho que tem, assim, bota uma menina, tem um coral de uma igreja cantando, não sei se você já viu isso. Aí tem uma menina olhando, não sei se era para um garotinho, dizendo que vai pegar ele, né? E ele diz assim, criei meus filhos na igreja. Tem uns que o menino está dormindo no banco, mas criou na igreja. Né? Então é só levar que vai dar certo. Pronto, leva para a igreja que vai dar tudo certinho. Não é? E não é bem assim. Na prática, isso não funciona muito bem. Não é incomum a gente ouvir pais ponderando que criaram seus filhos na igreja e eles hoje estão desviados. Você deve conhecer um monte de gente assim. Não é? Quantos meninos e meninas nós conhecemos que, quando pequeno, eles vinham à igreja e hoje estão distantes do Senhor. Às vezes você passa na rua e lembra, pô, ele era menininho, ele ia na EBF, ele ia na EBD, hoje ela está desviado, nunca mais voltou na igreja. Isso é comum a gente ouvir, né? A própria vida de Sansão foi uma tragédia. Sansão usou o que Deus lhe deu de melhor para a sua própria ruína. E esses dias eu estava vendo um vídeo, eu não sei se isso é verdade, tá? Lembra daquela banda Guns N' Roses? Até está tentando voltar, e o cara igual um cadáver lá cantando, nem aguenta mais cantar, mas está lá, né? E aí estava falando sobre a história dele. Diz que esse camarada, o Axl Rose, nasceu numa família de crente que cantava na igreja. Diz que a mãe dele viu o talento dele para cantar e eles levavam o menino rigorosamente para a igreja para cantar. O Axl Rose, né? Só que dentro de casa o testemunho era pesado, né? O pai e a mãe era aquele rigor na igreja, mas em casa não tinha espiritualidade nenhuma. Conclusão, ele se desvia e se torna o que tornou. A Whitney Houston, todo mundo conhece a história, cantava em coral na igreja e termina de uma forma trágica, ou seja, parece que aquilo que Deus deu de melhor para essas pessoas se tornou a ruína deles. E Sansão foi desse jeito. Aquilo que Deus deu de melhor para Sansão se tornou a ruína dele. E Manoá, ele queria saber sobre regras. Senhor, manda o anjo de volta para que ele me dê um manual de como eu devo criar essa criança. O anjo volta, mas não diz nada de novo. O anjo volta, Deus ouve a oração de Manoá, o anjo volta, mas sem esse manual. Ele só diz, olha, já dei as regras para tua mulher. Ela só tem que fazer aquilo lá, pronto. Por quê? Por que o anjo age desse jeito? Por que ele não vem com manual para Manoá? Por que ele não vem com respostas? Parece que a pergunta é muito legal. Como eu devo criar o meu filho? E por que a gente ora e a resposta não vem em forma de regras? Não é? Porque existe algo que é muito melhor, muito superior na criação de filhos do que regras. Então Manoá vira para esse anjo e diz, és tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como é que a gente deve criar um menino? O que ele deve fazer? O anjo respondeu, sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Ela não vai poder comer nenhum produto da videira, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer o que eu já falei. Pronto, já falei, não é? Nada de novo. Somente o que sua esposa havia dito a ele. Por que o anjo voltou, então? Se ele não tem nada para dizer, por que volta? Não é? E aí Manoá, diante dessa crise de não ter um manual de criação de filhos, ele tenta dar um passo a mais. Ele diz, olha, eu gostaria que você ficasse conosco. Passa a noite aqui com a gente, quem sabe a gente tem mais tempo para conversar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou matar um cabrito e vou te servir. Você deve estar com fome. Não tem nenhuma vendinha aqui perto. O Duca está fechado. O Alvoradinha não está aqui, se mudou para outro lugar. Não tem nada aqui. Come com a gente. E comer com a gente implica em implicação.
Porque naquele tempo era assim, se alguém oferece um banquete a outra pessoa, se você aceita esse banquete, você está partilhando de uma implicação com aquela pessoa. Talvez seja por isso que muitos anos depois o apóstolo Paulo vai dizer que nem com aquele sujeito você deve comer com ele, porque comer com aquela pessoa implica em intimidade, implicação. Então se ele vai comer comigo agora, ele vai me contar, porque ele vai comer do meu cabrito. Nós vamos estar juntos, agora não vai ter escapatória. Imagina, eu vou na sua casa, você me tentando extrair uma informação de mim, eu dizendo que não vou, você fala, pastorzão, vai rolar uma picanha, fica com a gente para essa picanha. Eu como a picanha e você chega e vai me contar. Eu falo, não, opa, o anjo é esperto. Ele falou, eu não vou comer isso, não. Né? Comer junto implica todas essas coisas. Né? Manoá queria um manual sobre criação de filho. Então o anjo responde, se eu ficar, eu não vou comer nada, não vou me implicar com você. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ele ao Senhor. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Quebrou Manoá. Quem é esse cara agora? Ele não sabia com quem estava falando. Né? Um espanto deve ter tomado o coração dele e da esposa naquele momento. A gente que conhece as Escrituras, não é difícil de você entender que esse anjo aqui provavelmente é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade. Ok? Não é um anjo comum, não é um mensageiro comum. O nome aqui usado é o Yahvé, aquele que existe. Por isso o pânico. Eu agora vou morrer, porque eu vi Deus, porque anjo não faz isso. E nós temos relatos em outros casos que os anjos comeram com os homens, com Abraão, comeu junto, não tinha nada de novo para contar, vamos comer. Mas aqui ele está lidando com o anjo do Senhor, é uma outra realidade, né? E ele é insistente, Manoá não desiste com a negativa do anjo do Senhor. Ele quer saber mais, ele quer saber o nome, porque saber o nome do anjo, essa abertura, esse diálogo a partir da revelação de um nome, gera mais intimidade, mais comprometimento. Né? Então, eu preciso de um manual para criar o meu filho, eu preciso saber o que fazer com ele. Então, me diz o seu nome, você não me disse seu nome ainda. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que eu te preste homenagem quando cumprir isso? Né? Não quero me esquecer de você, aliás, vou dar até uma bajulada. Quando o menino nascer, nós vamos dar uma festa, nós vamos mencionar seu nome. Me dá um manual. Eu preciso saber como é que eu crio meu filho. Não é? E Manoá insiste, então, em tirar do anjo do Senhor as informações que ele precisa para citar, para criar o menino. O que eu devo fazer? E Deus não lhe dá mais informação do que já havia lhe dado, não é? Mas vai dar algo maior para ele. Deus não dá informação nova. O anjo não diz nada de novo, mas vai dar algo maior. Vai fazer com eles, presta atenção, porque aqui está a chave do negócio. O anjo vai fazer com eles, Deus vai fazer com esse casal o que eles devem fazer com o filho deles. Ok? Deus vai imprimir na mente e no coração do casal a grandeza e a majestade dele. Não tem manual, mas eu vou te mostrar a minha grandeza, a minha majestade. Eu vou te mostrar quem eu sou. Então ele respondeu, por que perguntas o meu nome? O meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito, a oferta de cereal, ofereceu ao Senhor sobre a rocha, e o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e sua mulher observavam aquela cena. Quando a chama do altar subiu, o anjo do Senhor subiu na chama, sumiu, uma visão maravilhosa da grandeza do Senhor. A mulher e ele se prostraram em terra, ficaram abismados com aquela grandeza. Como o anjo não voltou a falar mais nada e nem a se manifestar, eles perceberam então que estavam falando com o próprio Deus. E pensaram, agora nós vamos morrer. Porque nós vimos a Deus. Mas aquela mulher é sábia, ela é quietinha, mas ela é. Ela falou, não, se ele quisesse matar a gente, já tinha matado. O propósito não é esse, ele veio se revelar a nós. Pegou a visão, irmão? Mais do que regras, nós devemos imprimir no coração dos nossos filhos o temor do Senhor, a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor, a majestade do Senhor. É isso que tem que dominar a mente e o coração deles. Eles têm que ter esse encontro com a grandeza do Senhor. E se nós tivermos isso, é isso que nós vamos passar para eles.
Conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer os atributos de Deus é muito mais valioso do que qualquer regra religiosa. Entende isso? Mais do que podes e não podes, o que nós temos que oferecer e mostrar aos nossos filhos é a grandeza do nosso Deus. O que nós e nossos filhos precisamos conhecer é ao Senhor. Manoá precisava conhecer ao Senhor. Regras amoldam a gente, ok? Regras nos coloca dentro de uma caixa. Conhecer ao Senhor nos transforma. É diferente. Entendeu isso? Regras nos coloca numa conformidade, num molde. Nós andamos conforme as regras. Conhecer o Senhor transforma a nossa mente e o nosso coração. Talvez seja por isso que Paulo, ao escrever Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, texto conhecidíssimo, ele diz: portanto, irmãos, eu rogo a vocês pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não são regras, é transformação. É diferente. A regra é cansativo. Já viu que teu filho, às vezes, eu não quero ir lá na igreja, que lá não pode nada. Claro que não pode, ele vai ficar pirado das ideias. Eu, quando tinha 14 anos, que minha mãe, 12, 13 anos, que minha mãe me trazia para a igreja, eu sentava lá no último banco atrás do Paulo Júnior lá. Melhor parte do culto. O pastor pegava a Bíblia e fazia assim, ó. Ih, acabou. Na hora que abria aquela porta, eu saí, meu apelido era Tocha, que eu era hiperativo, eu saí igual Tocha mesmo pelaquela porta ali, só domingo que vem que eu voltava. Não queria saber de nada, até o dia que eu conheci o Senhor. Até o dia que a minha mãe me mostrou a grandeza do Senhor. Até o dia que ela imprimiu o temor do Senhor no meu coração. Aí já não era mais por regras, não era mais o que pode e não pode, era a majestade e a grandeza do Senhor. Não é só na mente, nós precisamos chegar no coração, não é? A pergunta agora é a seguinte: será que os pais de Sansão entenderam o que aconteceu ali? Será que eles entenderam o que o anjo do Senhor queria fazer com eles? Mostrar a majestade de Deus? Ele continuou pedindo, né? Me dá um manual. E aí você vai ver lá no finalzinho que diz assim: a mulher de Sansão deu à luz a um menino e pôs o nome de Sansão. Sabe o que significa Sansão, gente? Filho do sol. Sabe o que é isso? Um deus cananeu. Essa mulher entendeu alguma coisa? Esse cara entendeu alguma coisa? Ela põe o nome do filho de um deus cananeu. Não é? Uma divindade cananeia. Será que esse casal entendeu o que havia acontecido? Isso mostra a confusão que havia na cabeça dos hebreus naquele tempo. Quem era Deus para eles? Quem era aquele anjo, né? Era uma mistura de paganismo com teísmo, onde Jeová era apenas mais um deus dos seus deuses. Mas nada, a gente já tem falado sobre isso aqui, né? Esse é o poder do mundo na criação dos filhos do povo de Deus. Quando o mundo entra dentro da casa da gente e nós, como pais, ficamos confusos a respeito de quem é Deus dentro da casa da gente, a respeito da nossa identidade espiritual, e a gente não consegue imprimir no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, quem eles são. E aí fica esse homem chamado por Deus, mas com uma confusão de identidade, que foi esse sujeito chamado Sansão, que virou essa balbúrdia que foi a vida dele, não é? Nós poderíamos expandir esse assunto, mas a gente vai fazer isso em outra ocasião, essa questão da cultura do mundo dentro da casa da gente. Esse texto dá para a gente trabalhar isso, mas a gente vai fazer isso numa outra ocasião. Nós vamos concluir aqui agora, tá? Fechando assim o capítulo 13, né? E mesmo diante desse quadro estranho, Deus manifesta a sua bondade e a sua misericórdia, porque os versos 24 e 25 vai dizer assim: o menino cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele, mesmo diante dessa doideira dos hebreus
Deus, dessa família ainda confusa espiritualmente, há esperança de reconstrução, há esperança de restauração, há esperança de cura de Deus. Sabe por quê? Porque o caráter de Deus é misericordioso. O caráter de Deus é assim. Nós podemos ser infiéis, mas Deus não nega a si mesmo, ele sempre se permanece fiel. Então, sempre há esperança para aquele menino que foi criado na igreja, mas um dia saiu. Sempre há esperança para aquele menino que foi criado debaixo da saia do pai e das calças da mãe, das calças de um pai crente que nasceu na igreja, numa família cristã, mas que hoje está longe. Há esperança, sabe por quê? Não é porque nós merecemos ou porque somos bons crentes, mas porque Deus é misericordioso com o seu povo. Então sempre há esperança. Então o filho do sol, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor estava sobre ele, mesmo ele carregando uma divindade cananeia no seu nome. Olha que, cara, esse livro é incrível, o livro de Juízes. Como ele mostra a graça de Deus e a misericórdia de Deus frente à infidelidade de um povo confuso. Não é? Eis aqui uma palavra de esperança para todos nós. Nós precisamos crer nas promessas e no caráter de Deus, não passivamente, mas fazendo a nossa parte na criação dos nossos filhos. Amém? Então não basta só trazer na igreja, nós temos que mostrar para eles quem Deus é e quem eles são. A gente precisa olhar nos olhos dele e dizer: você é do Senhor, meu filho. Você nasceu numa família de crentes. Você nasceu nas mãos do Senhor. Você é fruto de oração. Deus te chamou na barriguinha da sua mãe. Você é portador das promessas de Deus. Você é povo santo, nação santa, povo eleito do Senhor. Assuma a sua identidade como povo de Deus. É isso que a gente precisa imprimir neles. E com isso vamos imprimindo quem Deus é, a santidade, o respeito, a adoração ao Senhor. Nós podemos passar isso para eles, para que eles não vivam essa confusão espiritual desse sujeito chamado Sansão, que a gente vai falar muita coisa sobre ele. Aí, num baita de um murerengo, né, irmão? O cara não podia ver um rabo de saia que se corrompia, só que doideira, né? Vamos orar ao nosso Deus, queridos. Minha mãe, que era a mesa branca, a mesa lá do terreirão mesmo, toda sexta-feira se vestia a caráter, estava lá no terreiro. Meu filho não ia mais levar, né? De qualquer maneira participava, levava e ia buscar. E hoje em dia estamos para honra e glória na casa do Senhor. Amém. Temos que ter esperança num Deus misericordioso. Exatamente. 25 anos orando na Amém. igreja, e eu tivesse o prazer de, antes de morrer, eu dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Hoje em dia eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, gente. Esse que vos fala aqui, gente, deu muito trabalho, muito. Minha mãe criou calo no joelho, coitada. Dei muito trabalho para minha mãe, espiritualmente falando, né? E graças a Deus, nós estamos aí firmes e fortes na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Aplique no nosso coração. E eu te peço, Deus, que enche o coração do pai e da mãe de esperança sempre pela restauração e pela salvação dos seus filhos. Nos ensina, Deus, a imprimir o teu caráter no coração e na mente dos nossos filhos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Dá um abraço.